paz do Senhor, meus amados irmãos, glórias e glórias seja dada a Deus, e é por isso que nós estamos aqui, para a honra, para a glória do teu santo nome. Essa madrugada, o Senhor me acordou para orar, em seguida o Espírito Santo começou a me trazer à minha memória algumas coisas. Ontem à noite, eu conversando com um irmão aqui, assim, devido à situação dele, assim, uma situação precária, intrigas na família, problemas financeiros, uma série de coisas. E aí eu argumentei uma coisa com ele. Lógico, várias coisas foram citadas ali, mas uma das coisas eu falei bem assim, seja sincero comigo, você tem orado? E ele foi sincero, falando que umas 3 vezes por semana eu orientei ele e sentei com a Bíblia, e aí o Espírito Santo começou a falar. Ele nos trouxe essa palavra aqui. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para todos. Nós sofremos consequências dos nossos erros, mas graças ao que Jesus Cristo fez na cruz, nós temos o direito que o perdão. E eu quero provar isso aqui na Bíblia. Na Bíblia aqui, ó. Minha melhor amiga. Aqui, ó. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Primeiro passo, como eu estava falando para ele sobre a importância da oração. Primeiro passo, eu querer falar com Deus. Essa é a manifestação da fé. Uma outra passagem ele fala bem assim, ó: aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Mais um detalhe que ele pede aqui, da gente analisarmos a nós mesmos como é que nós estamos. Nós estamos em trevas ou estamos na luz? E aqui ele diz assim, ó: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas estão se enganando, as pessoas estão em pecado, e se você perguntar a ela, você crê em Deus? Ela vai falar sim, isso é o certo, ela crê. Mas muitas vezes ela está mentindo para ela mesma, dizendo que ela está tendo comunhão com Deus. Por isso que o Espírito Santo me trouxe aqui essa madrugada, quando eu estava orando, ele me trouxe à memória os meus erros, assim. Eu comecei a meditar, falei, meu Deus, um dia eu fiz isso, eu comecei a confessar, ali até deitado, eu falei assim, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, comecei a lembrar, e tudo que vinha à minha memória, eu comecei a confessar. Por quê? Porque eu vou te provar aqui que eu estava praticando ali, ó, o que está escrito na Bíblia, sobre a importância de confessarmos nossos pecados. Aqui ele diz assim, ó: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, não importa o que eu tenha feito, não importa o que você tenha feito, o que acontece? Se você querer andar na luz, o primeiro passo é você ter que confessar seus pecados. Você tem que reconhecer que você precisa de Deus. E, em primeiro lugar, Deus é santo. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, você pode ver que Isaías teve uma experiência com Deus. Quando ele contemplou a glória dele, ele falou assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías reconheceu a santidade de Deus, e quando nós contemplamos a santidade de Deus, o que acontece com a gente olha para nós, a gente vê como nós somos pecadores. Então o Senhor quer o quê? Para mim falar com Ele. Ele quer que eu reconheça que eu sou errante. E haverá transformação, como ele diz aqui, ó, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, quando eu ando na luz, quando eu decido andar com Deus, confessar meus pecados, buscar Ele, o que acontece? Eu vou ter comunhão com as pessoas. As pessoas não estão tendo prazer em estar comigo. O que está acontecendo com esse meu irmão? É uma guerra dentro de casa. Uma palavra mal colocada é motivo de guerra, sabe assim? Mas sabe por quê? Porque está em erro. Não só ele, de certa forma, eu orientei ele, não só ele, mas toda a família. E é uma família cristã.
é uma família cristã. Você está entendendo? Aí ele diz aqui, olha, o que ele dá um conselho? Aqui no versículo 8 diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, até coisas que eu estou sendo atingido aí, as pessoas estão sendo injustas comigo, o que quando eu confesso meu pecado, eu sou purificado, sou santificado, não importa o que eu tenha feito. Então, meus irmãos, por favor, a gente vê a sociedade aí massacrada, a sociedade depressiva, a sociedade doente, sabe por quê? Por causa do pecado. O pecado mata, o pecado está destruindo famílias. Essa semana aqui só apareceu aqui em casa homens com problema no casamento, irmãos, pessoas da igreja com problema no casamento, casamento destruído, sabe assim, mas tudo por quê? E até um detalhe, eu comecei a me lembrar quantas vezes eu discuti com a Glaucia, quantas vezes eu até humilhei ela, me humilhou. Então tudo isso o diabo quer aí. O diabo está fazendo festa nas famílias aí, ó. E os homens não reconhecem seus erros, até aponta o dedo para outra pessoa, falando, ela é culpada, e não reconhece os seus erros. Eu vou aqui para o Salmo, por favor. Vamos lá para o Salmo 51. Olha o que um homem pecador, um homem que reconheceu seus erros, um homem que cometeu adultério, um homem que fez uma série de coisas, foi responsável pela morte de um homem. Aqui, ó, 51. Por favor, um homem chamado Davi, um homem que segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e esse homem, devido ter o coração de Deus, sabe o que representa o coração de Deus? É um homem sincero. É uma mulher sincera. Esse tipo de pessoa, a pessoa segundo o coração de Deus, é pessoa sincera. Ela é humilde. Ela reconhece: quem sou eu? Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para fazer isso? Esse homem aqui, a Bíblia fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, porque esse homem era sincero. Mesmo ali nos erros dele, olha o que ele fez aqui, ó. Olha o que ele fez, por favor. Leia o Salmo 51. Ele diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado, porque eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de ti. Você vê, esse homem resolveu o quê? Lavar a roupa, lavar as vestes. Sabe como é que nós lavamos a veste? É confessando nossos pecados. Senhor, eu me prostituí, eu desejei fulano, eu desejei cicrano, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meus irmãos, é dessa forma que Deus quer que nós nos apresentamos, como esse homem aqui, ó. Esse homem aqui, ó, diante de uma situação, ele chegou, foi lavar, como se diz, lavar a égua, sabe assim, diante de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Aí ele diz aqui, ó: contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro para quando julgares. Ou seja, poxa, Davi pecou contra o próximo e contra si mesmo. Só que ele falou assim, ó: contra ti. É quando você tem que reconhecer o seguinte: quando você peca, quando eu peco, eu entristeço o coração de Deus. Eu entristeço o coração de Deus. Então eu tenho que reconhecer que quando eu for confessar meus pecados, eu tenho que reconhecer que eu estou entristecendo Ele. Não é simplesmente pessoas, mas sim Ele. Só que um detalhe para ser breve aqui, ele diz assim, ó, ao que ele chegou à conclusão e pediu algo a Deus. Ele falou bem assim, ó, Salmo 51, versículo 10, diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Um coração puro, um coração sensível à voz de Deus, um coração realmente reconhecedor das suas fraquezas, um coração puro, um coração sem maldade. E aí ele falou: e renova em mim o espírito inabalável. Ou seja, quem é o espírito inabalável? É aquela pessoa que é forte e tem discernimento e não deixa palavras atingir ele. Porque as pessoas são muito sentimentais. As pessoas até, durante o percorrer da vida, ofenderam tanta gente com os lábios. Mas muitas vezes, quando é ofendido, não tem estrutura. E até já mata a outra, já condena a outra. Ah, ela fez isso, então tem que morrer.
Não tem, ou seja, não é assim, meus irmãos. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu te peço que você medite sobre isso. Por isso que eu ali, ali deitado, depois de ter orado, eu ajoelhei, eu fui orar. Em seguida o Espírito Santo começou a falar comigo. Me trouxe a memória porque para que meus pecados fossem perdoados. A palavra diz que se eu confessar meu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, por favor, é dessa forma que a gente vai fechar a porta para o diabo. O diabo, para trabalhar na nossa vida, ele precisa de brecha. E a brecha é o pecado. Então eu vim essa madrugada aqui falar isso para vocês. Eu vim falar assim, eu vou falar isso para os homens que estão aí fora, que estão precisando de orientação. Então, por favor, que nessa madrugada venhamos realmente reconhecer, que você medite sobre isso, meus irmãos. Começa aí, para um pouquinho, em vez de estar orando, pedindo a Deus alguma coisa, em primeiro lugar. Tudo bem, você pode ter o direito de fazer isso, mas por favor, pare um pouquinho. Olha tantas falhas que você já cometeu. Quantos erros você já ofendeu pessoas, você já se prostituiu, você já desejou o seu próximo, você já fez tanta coisa. E fora, cada um sabe da sua vida. Então o que a palavra de Deus quer? Que a gente confesse nosso pecado. E o Senhor há de perdoar todos. Que a palavra diz assim, tudo, Jesus falou, tudo que pedir ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então sabe como é que seus pecados são perdoados? Se você confessar em nome de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, não foi Maria, não foi João. Foi o sangue do Senhor Jesus que nos lava de toda impureza do pecado. É o sangue de Jesus. Então eu tenho que pedir perdão em nome de Jesus. Tá certo? Vamos lá, vamos orar. Vamos orar porque a coisa é séria, como se diz. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento e fazer a gente buscar Ele com intensidade. Primeiro passo para a oração. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. A Bíblia fala assim, aqueles que se aproximam de Deus creem que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, Ele presenteia todos aqueles que o buscam. E vamos apresentar em sinceridade, aleluia, para que possamos vencer toda guerra, toda luta, em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, aleluia, aleluia, aleluia. Ó, santo, 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 santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és santo, Senhor, só o Senhor é santo, Senhor, só o Senhor é santo. E quando contemplamos a tua santidade, meu Deus, olhamos para nós mesmos, meu Deus, e vemos miseráveis pecadores que somos, Senhor. Nós somos miseráveis pecadores, Senhor, mas viemos aqui, meu Deus, essa madrugada, te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, Senhor, por tantas iniquidades, meu Deus, que houve no nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha perdoar, meu Deus, o pecado da nossa nação, Senhor. Quantos aí fora estão em idolatria, Senhor? Quantos aí fora estão em feitiçaria, Senhor? Quantos aí fora estão na prostituição, meu Deus? Quantos aí fora, meu Deus, está em adultério, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, venha operar, meu Deus, sim, Senhor, perdoa, meu Deus, por quantas vezes, Senhor, nós cometemos adultério, nós mentimos, Senhor, nós enganamos, meu Deus, nós desejamos, meu Deus, o mal para os outros, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, perdoa, Senhor, todas as nossas ofensas, Senhor, perdoa, meu Deus, por todos os erros que cometemos, meu Deus, que o Brasil, meu Deus, seja restaurado, meu Deus, que o Senhor venha perdoar, meu Deus, os pecados de cada brasileiro, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, manifesta o teu poder, meu Deus, e transforma as situações, Senhor, curando, libertando, renova, meu Deus, renova as famílias, Senhor, renova casamentos, meu Deus, renova, meu Deus, o coração desse jovem, dessa jovem, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, manifesta o teu poder, Senhor, ensinando, meu Deus, o povo, meu Deus, como te buscar, Senhor, Senhor, apresentando diante de ti, Senhor, como um pecador, Senhor, mas o sangue de Jesus, meu Deus, nos levará, meu Deus, à tua presença, a presença do Senhor, meu Deus, nos purificará de todos os pecados, Senhor, não importa o que a gente tenha feito, a tua palavra diz, meu Deus, que nessa terra, Senhor, não há um justo sequer, Senhor, sim, meu Deus, não há um homem que não tenha pecado, Senhor, todos nós pecamos, Senhor, mas aqui apresentamos em oração, meu Deus, e pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia da nossa família, meu Deus, venha operar grandemente o teu poder, meu Deus,
Deus, trazendo a existência o que não existe. Faça, meu Deus, que haja vitória, meu Deus, que haja transformação de situação, que os enfermos sejam curados, que os enfermos sejam libertos, meu Deus, os oprimidos sejam libertos, meu Deus. Sim, meu Deus, que Satanás, Senhor, seja repreendido da vida desse irmão, dessa irmã, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus. Que a igreja se levante, meu Deus, que a tua igreja se levante em santidade, Senhor, que a tua igreja se levante, meu Deus, porque a gente não vê, meu Deus, mas na tua casa, Senhor, os milagres que havia na igreja primitiva. Por quê? Porque o pecado aflora, meu Deus, na igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, pastores em pecado, Senhor, padres em pecado, Senhor, irmãos em pecado, meu Deus. Meu Deus, quantos erros já cometemos, meu Deus, mas pedimos perdão, Senhor, pela nossa nação, meu Deus, pedimos perdão, Senhor, que o Senhor possa operar, Senhor, grandemente o teu poder, meu Deus, trazendo existência no nosso coração que não existe, Pai. Tira todo o orgulho, meu Deus, tira toda a prepotência, Senhor, e nos ensina, meu Deus, nos apresentarmos como Davi se apresentou, Pai, na humildade, meu Deus, reconhecendo, meu Deus, que precisávamos do Senhor, reconhecendo que precisamos, meu Deus, nos consertar, meu Deus, a cada dia contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, faça a obra na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus, visita os hospitais, visita os presídios, meu Deus. Visita, meu Deus, nossas autoridades, meu Deus, nosso presidente, meu Deus, governador, prefeito, meu Deus, todas as autoridades, meu Deus, do nosso país, visita, Senhor. Muda o coração de cada um deles, meu Deus, e vem operar, meu Deus, grandemente o teu poder, meu Deus, trazendo existência no nosso país o que não existe, Pai. Repreenda toda a atuação do mal, meu Deus, lá nas casas, nas famílias, Senhor, na vida dos jovens, meu Deus. Sim, meu Deus, muitos estão indo nas drogas, muitos estão indo na prostituição. É só o Senhor, meu Deus, para fazer a obra. E o nome do Senhor Jesus ser glorificado. É esse o nosso intuito, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, entregamos nossa vida, entregamos, meu Deus, nosso futuro nas tuas mãos, do nosso país, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, faça a obra, Pai, para que teu nome seja glorificado, Pai. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia você venha meditar sobre isso. E que o Espírito Santo fale mais no teu coração. Beijo, tenha um excelente dia. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça a obra na tua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Um bom dia a todos. Medite nessa palavra. João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Vai lá para Isaías, capítulo 6 e Salmo 51. Certo? Deus abençoe. Tudo de bom, sorria. Aqui é a prova que o Senhor nos ama e Ele nos exorta, né? Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe.